Bem-vindos a mais uma edição do podcast Economics. Hoje vamos ter uma conversa sobre o setor agrícola aqui na região centro e nada melhor para nos falar sobre o setor agrícola do que a Carmo Martins. Bem-vinda, Carmo. Muito obrigada e, antes de mais, agradecer o convite e o desafio para estar aqui e falar de agricultura, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, portanto, muito obrigada por este convite. És muito bem-vinda. E para começar, porque nós temos sempre a mesma pergunta para todos os convidados, quem é a Carmo Martins? Bem, a Carmo Martins é engenheira agrónoma, formada no Instituto Superior de Agronomia. Estou neste setor, embora não tenha sido bem isto que eu queria, e vou explicar um bocadinho porque é que fui para a agronomia, porque explica também um bocadinho daquilo que eu sou e a paixão que ponho nas coisas que faço. Quando cheguei ali ao 12º ano não sabia bem o que é que havia de fazer, mas uma das coisas que eu senti era que queria fazer alguma coisa que pudesse ter impacto, e eu vivi a minha infância muito marcada pelas secas em Moçambique, por aquelas imagens da fome que me entrava pela televisão adentro. Então disse, ok, vou para a agronomia porque eu quero acabar com a fome no mundo. Aos 18 anos nós temos acreditamos nisto, não é? Pronto, e então fui para a agronomia e disse, se eu entrar em agronomia, na altura então, vou para a agricultura tropical. E fui para a agricultura tropical. Portanto, eu formei-me em engenharia agronómica, ramo da agronomia tropical, tive experiência em Moçambique. Portanto, estive a trabalhar, não era bem naquela área que eu mais, foi mais na agricultura industrial, estive a trabalhar numa grande empresa, fazer o meu trabalho final de curso numa empresa de coqueiros, na província da Zambésia. Mas quando dei por mim já estava a dar aulas na escola portuguesa de Climane, já estava envolvido-me em várias coisas. Moçambique é um país que nos envolve. Completamente. Mas isto tudo para explicar o quê? Explicar que esta questão da agricultura e da nobreza que é alimentar as pessoas é algo que sempre me apaixonou e que eu acho que é realmente uma atividade nobre. E pronto, eu queria fazer parte deste ecossistema de alimentar o mundo. Pronto, e foi um bocadinho por aí que fiz a minha carreira. Pronto, entretanto, quando terminei o curso, fiquei um bocadinho já relacionada muito aos projetos de inovação, ou seja, muito de trazer aquilo que é a inovação para otimizar os processos produtivos. Portanto, fiquei no Instituto Superior de Agronomia há algum tempo a trabalhar nisso. E, entretanto, tive a possibilidade de ir para alguns países tropicais nessa altura também. Portanto, tive em vários, estive em Moçambique, estive em Timor, estive em São Tomé, estive em Cabo Verde. Portanto, tive a oportunidade, muito fruto da minha formação, de poder estar um pouco por esses países. E pronto, e esta questão, mas foi engraçado que logo a partir daí fiquei muito relacionada com esta questão da inovação, como é que nós podemos transformar o conhecimento em algo que depois se reverte para aquilo que nós queremos nesta altura, que é, nesta área, que é realmente produzir de forma racional e de forma otimizada. Pronto. Entretanto, houve a oportunidade de abrir uma vaga no COTN. Portanto, o COTN foi o centro, eu vou explicar o que é o COTN. O COTN é o Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional, que é precisamente um centro que juntava aquilo que eu mais gostava de fazer, porque é um centro que tem de um lado as universidades e os centros de investigação e tem dos outros lados as organizações de produtores. E, portanto, o objetivo do COTN, abreviando, é precisamente fazer esta transferência de conhecimento de um lado para o outro. E eu percebi, olha, isto é mesmo aquilo que pronto, fruto daquilo, fugindo um bocadinho da questão tropical, porque depois a questão tropical teve que ficar um bocadinho para trás, porque entretanto as nossas vidas pessoais vão-se cruzando nas nossas vidas profissionais e tal. É verdade. E às tantas, tive que deixar a minha costela tropical um bocadinho de lado e abraçar outros projetos nessa área. Pronto, então quem é que é a Carmo? A Carmo é realmente, eu considero uma pessoa dinâmica, muito proativa nesta questão de criar pontes. Portanto, basicamente aquilo que eu mais gosto de fazer, Teresa, e tu percebes isto perfeitamente, é fazer um bocadinho estas pontes e fazer acontecer
projetos e que tragam resultados em que a produção esteja diretamente envolvida para que esses resultados possam ser utilizados pela própria produção. E foi isso que eu acho que trouxe um bocadinho de novo para o centro operativo. Foi que, a partir do momento em que nós começámos a ter uma atividade mais proativa na questão dos projetos de inovação, foi precisamente criar projetos como aquilo que eu digo que é em co-criação. Ou seja, não há nenhum projeto em que o Cotn se proponha a fazer em que a produção não esteja envolvida, quer seja essencialmente pelos seus técnicos pelos técnicos de apoio aos agricultores no campo. E, portanto, basicamente é um bocadinho aquilo. Eu acho que este trabalho que eu faço mostra aquilo um bocadinho que eu sou. Portanto, sou uma pessoa de fazer pontes, sou uma pessoa que gosta muito do setor agrícola, sou uma pessoa que acho que realmente a agricultura é uma atividade extremamente nobre e por isso custa-me muito a imagem que ainda existe do setor agrícola na opinião pública comum e, portanto, de um setor atrasado ou de um setor gastador de recursos, poluente. Custa-me muito ouvir isso porque, na realidade, não só, eu acho que nos últimos 10 anos o setor agrícola fez um processo de otimização da utilização dos recursos fundamentais, como acho extremamente injusto, porque os consumidores, pelo menos 2 vezes por dia, precisam dos agricultores, nem que seja o almoço e ao jantar, precisam dos agricultores. Se os agricultores não existirem, eles não almoçam nem jantam, e acho que às vezes os consumidores, ou não é tanto os consumidores, mas estes cidadãos mais citadinos esquecem-se um bocadinho do quanto é importante realmente esta atividade. E pronto, basicamente é um pouco isto que eu sou, portanto, fruto muito desta pessoa de querer fazer pontes. Basicamente é assim que eu gosto de definir. Carmo, então vamos falar já um pouco sobre o Cotn, que é 2 perguntas daquilo que me tentou transmitir. O que é o Cotn, o que é que faz, onde é que está sediado, para as pessoas perceberem, porque a Carmo referiu aí uma situação que é verdade, as pessoas têm uma ideia errada da agricultura, não são todas, mas têm. O que é, digamos, a função do Cotn e qual é a sua função na própria organização? Explique lá um pouco disso para as pessoas perceber o que é isso. Está bem? Pronto, o Cotn, como eu disse, Centro Operativo Tecnológico Hortícola Nacional, é aquilo a que nós chamamos um centro de interface, que tenta ligar precisamente a investigação com a produção. Portanto, o Cotn foi criado em 2001, está sediado em Alcobaça. E porquê é que nós estamos em Alcobaça? Há uma razão de ser. Na altura, estas iniciativas de criarem centros tecnológicos partiu na altura da Secretaria de Estado da Agricultura em 2000, 2001, porque se identificou que existia uma lacuna, ou seja, era necessário haver uma entidade que fizesse precisamente esta ponte, trouxesse, ao fim e ao cabo, os resultados que a investigação produz, os trouxesse para os utilizadores finais precisamente ou potenciais utilizadores desse conhecimento que era criado. E, portanto, é engraçado porque o Cotn nasceu de uma iniciativa privada. Portanto, foram as organizações de produtores do setor das frutas e legumes, porque nós trabalhamos essencialmente o setor de frutas e legumes, aqui na região oeste, e, portanto, de acharem que era necessário. Porquê? Porque há uma razão, há pelo menos aqui um produto nesta região que alavancou este movimento todo, que é a pera rocha. E porquê? Porque a pera rocha, em 2000, 2001, estava a dar uns passos importantes na exportação. Ok? Portanto, nós não éramos, há 20 e tal anos, não éramos propriamente uns exportadores de frutas e hortícolas, mas a pera rocha estava a fazer esse trabalho. E, portanto, havia organizações de produtores na região que estavam com necessidades de otimizar a sua produção, para poderem ser mais eficientes à abordagem ao mercado exterior. E, portanto, foi um bocadinho esse universo de produtores que depois, alavancando outras fileiras, como a da cereja, do fundão, portanto, criaram, essencialmente, entre as pomoides, que é as peras e maçãs, e as pernoides, que são tudo que é cerejas, pêssegos e ameixas, e depois toda a parte hortoindustrial também, estamos aqui a falar de tomate de indústria, por exemplo, que alavancaram precisamente a criação deste centro. Pronto. E então nós nascemos precisamente com a função de fazer esta ligação entre, portanto, aumentar o nível de conhecimentos na fileira para que ela se tornasse mais competitiva. De uma forma geral é só isto. Pronto. Então, quando nós quando fomos criados em 2001, o nosso foco era muito precisamente de trabalhar com a investigação, trazendo e mostrando aquilo que a investigação estava a fazer, que na realidade estava muito fora ou não era do conhecimento geral da produção.
Pronto. E então, nessa altura, o que nós fizemos foi muitas iniciativas de dias de campo, colóquios, seminários, visitas à parte da experimentação, muito para mostrar, precisamente, tirar esses resultados, trazê-los à luz do dia para que pudessem ser discutidos com os produtores e dizer assim, ok, então há aqui resultados que nós precisamos de validar e que validados em terreno podem ser importantes para nós. E, portanto, portanto, o COT nasce neste sentido. Entretanto, fomos evoluindo. Portanto, nascemos muito com essas atividades, fizemos algumas, tínhamos logo também ali alguma atividade também em alguns projetos dentro de inovação aplicada, e aqui é importante dizer, o COT não faz investigação, nem se propõe fazer investigação. A investigação é para a parte das universidades, para os centros de investigação. O que nós fazemos é a inovação. Qual é que é a diferença entre investigação e inovação, que às vezes as pessoas não sabem? Enquanto que a investigação é a criação de conhecimento, a inovação é a aplicação desse conhecimento em campo. E validar. E saber se vai dar resultados positivos ou não. Portanto, nós trabalhamos na inovação. E, portanto, o que nós fizemos foi, começámos com alguns projetos em que tentámos fazer isso, portanto, tentámos os projetos agro dentro do Ministério da Agricultura e dos Programas de Desenvolvimento Rural, foi onde nós nos focámos essencialmente como as nossas fontes de financiamento, e o objetivo dessas linhas era mesmo a inovação, a tal validação da validação no terreno. E, portanto, começámos um pouco por aí. Entretanto, também, porque não podemos viver só de financiamentos, criámos um conjunto de serviços. E esses serviços, é engraçado a forma como esses serviços nascem. São serviços que nós prestamos atualmente aos nossos associados, mas que nasceram da necessidade que os nossos associados tinham. Ou seja, exatamente, fizeram género numa consultoria à medida, é isso? Exatamente. E que não existiam na altura, não é? Portanto, lançámos, por exemplo, agora já existem muitas consultoras relacionadas com a parte dos referenciais de qualidade que as empresas têm que satisfazer para cumprirem os requisitos pós-mercados, mas na altura em que nós nascemos, em que nós criámos isso em 2002, 2003, não existia, não é? Portanto, e basicamente, porquê é que nascemos? Porque os nossos associados que exportavam pera precisavam ter esses referenciais para poderem pôr a sua fruta na Inglaterra, na Alemanha e nos outros países, não é? E no Brasil. E, portanto, basicamente foi por aí. Depois criámos outros serviços que vieram complementar mais na componente terra, a questão da técnica, a questão da avaliação dos sistemas de rega, a questão da avaliação dos equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, portanto, a questão também e aí começámos uma rede muito interessante, que era usar a rede de estações meteorológicas que os associados tinham para fazermos correr modelos de previsão, por exemplo, pragas e doenças, que permitiam aos nossos associados, e permitem atualmente ainda, porque isso depois foi evoluindo. Hoje já estamos, quando eu comparo o serviço que temos hoje com há 20 anos atrás, ele é substancialmente diferente, porque está muito mais agora, a inteligência artificial vem nos ajudar aqui bastante também nisso, mas seja como for, qual é que era o objetivo deste serviço? Era permitir, mais uma vez, dar informação aos nossos associados para utilizarem só o que era necessário na proteção das culturas, portanto, fazer tratamentos só quando era necessário, na questão da rega, regar apenas quando era necessário, já com esta preocupação da sustentabilidade, não é? Pronto. Depois, a terceira fase do COTN foi a questão dos projetos propriamente ditos. Portanto, nós nos últimos 10 anos estivemos envolvidos em mais de 100 projetos de inovação, dentro das várias medidas, quer seja do PRODER, quer seja do PDR, quer seja agora do PRR, são programas de financiamento, porque quem nos está a ouvir pode não saber o que é, mas, portanto, são linhas de financiamento, mas que nos permitiram trabalhar muitas áreas que são importantes. E quais são as áreas que nós estamos agora a trabalhar? Muito a questão da sustentabilidade, quer seja na questão da utilização mais eficiente da água, continua a ser um dos grandes desafios, que eu sei que vamos falar de desafios e a água está no topo dos grandes desafios. Depois a questão também de nos tornarmos cada vez mais sustentáveis, para perceber como é que podemos preservar o ecossistema dos pomares, para que esse ecossistema nos ajude também a produzir portanto, de forma mais eficiente e gastando menos recursos. Portanto, estamos muito numa linha verde, que é a transição verde que nos pedem para que a agricultura faça. E a transição digital. Portanto, trabalhamos também muito naquilo que são a sensorização, aquilo que são, portanto, a utilização de sensores, porque nós só podemos gerir aquilo que conhecemos, e para conhecer temos que medir, não é? Portanto, para medir, portanto, utilizamos todo um conjunto de tecnologias que nos permite medir precisamente o que é que estamos a gastar, e com isso fazemos essa gestão otimizada. E então aqui a agricultura 4.0, quer seja a questão dos sensores, a questão dos modelos, a questão
dos drones, que nos permitem, por exemplo, fazermos cada vez uma aplicação muito mais localizada, só onde é necessário. Ou seja, há aqui um conjunto de áreas que são muito importantes e que nós temos estado a trabalhar, porque é aquilo a que o setor tem que responder de forma mais imediata, que é esta transição digital e esta transição... E o trabalho é feito a nível nacional? A nível nacional. Nós trabalhamos desde, por exemplo, a Cova da Beira, onde trabalhamos com a parte das pornoides e da cereja, do pêssego, por exemplo, até ao Algarve, onde trabalhamos dos citrinos, onde temos estado a trabalhar nos últimos anos citrinos e abacates, por exemplo. Trabalhamos aqui o Oeste, onde trabalhamos as pomoidas, trabalhamos a questão do Ribatejo, onde temos tudo o que é hortoindustriais, quer seja a questão da batata, a questão do tomate de indústria e os outros hortoindustriais. Bom, os hortoindustriais são as hortícolas que se elaboram ou seja, que depois são transformados, quer seja nos congelados, as ervilhas, portanto, todo um conjunto de hortícolas que se fazem, mas que depois têm algum processamento antes de chegar ao consumidor. E, portanto, trabalhamos de norte a sul, precisamente. Nós temos associados de norte a sul. Pronto, só então para terminar aqui a questão. Portanto, nós temos associados que tiveram na constituição do COT, mas que nós fomos abrangendo, fomos alargando a nossa base de associados. Nós hoje temos cerca de 69 associados que representam mais de 5.000 produtores hortofrutícolas de norte a sul do país. Temos também representação nas ilhas, temos a Universidade dos Açores como também nossa associada e temos feito algum trabalho também ao nível da fruticultura nos Açores. E, portanto, isto tem sido... E do outro lado, temos então as tais universidades, temos desde a Universidade de Trás-os-Montes até a Universidade do Algarve, como os nossos associados. Portanto, isto é o que é o COT, o Centro Operativo. Agora, qual é que é o papel da Maria do Carmo no COT? Pronto, é assim... A Carme é secretária-geral, né? Portanto, basicamente o que eu tenho aqui uma função muito de gerir aquilo que são o dia-a-dia da associação, não é? Portanto, porque o COT não deixa de ser uma associação sem fins lucrativos, isto é importante também dizer, e portanto o que faço é essa gestão diária, tenho uma equipa, coordeno uma equipa que trabalha nestes vários serviços e nos vários projetos que eu identifiquei. Nós nesta altura temos uma equipa de 13 comigo, somos 13. E basicamente tenho aqui um bocadinho também a responsabilidade de, juntamente com uma colega minha, que é basicamente aqui o meu braço direito para a horticultura, porque eu sou mais, portanto, porque é engraçado, eu quando entrei para o COT entrei como técnica de fruticultura. Na altura, quem era o secretário-geral do COT é agora o atual presidente da Câmara de Leiria, portanto era o Gonçalo Lopes, que era o secretário-geral do COT. Entretanto, ele, tinha a sua vocação política e em 2007 ele deixou gradualmente o COT e eu assumi então as funções de secretária-geral. E, portanto, a Ana Paula, que é a minha colega que trabalha comigo, sempre esteve focada na parte da horticultura e, portanto, basicamente ela é o meu braço direito para as questões da horticultura, enquanto que eu fico um bocadinho mais com a fruticultura. Por isso é que eu digo que ela acaba por ter comigo aqui um papel um bocadinho mais, quando é ao nível, por exemplo, da questão dos projetos de inovação, é algo que fazemos conjuntamente, entre outras questões. E portanto, basicamente, a minha função é muito essa de coordenação, de levantamento de necessidades, e isso é algo que o Centro Operativo necessita de fazer e tem sempre atualizado. Portanto, nós fomos reconhecidos como Centro de Competências por uma iniciativa do Ministério da Agricultura em 2018 e a partir daí ficámos com a incumbência de fazer a agenda de inovação para a fileira hortofrutícola, que é o tal documento onde nós priorizamos, onde identificamos quais são as áreas de prioridade de investigação face àquilo que são os desafios que o setor tem que enfrentar. E essa agenda é muito importante e nós temos que a atualizar de X em X tempo, não é? E, portanto, e isso é também uma das grandes funções que eu tenho, é fazer realmente essa atualização, ter sempre essa informação atualizada, porque isso é muito importante para nós orientarmos os nossos parceiros da investigação, para eles investigarem aquilo que realmente a produção necessita. Não é que muitas vezes a investigação tem outra linguagem, tem outro tempo e às vezes outros interesses que não são propriamente aqueles que a produção necessita. E, portanto, uma das funções que o COT me faz também é importante, e isso pega à primeira, é aproximar isto, pôr a investigação a trabalhar naquilo que nós precisamos e pôr também, ao fim e ao cabo, por um lado, levar o conhecimento, mas por outro lado, levar também quais são as necessidades. E isto ajuda-nos a alinhar esta investigação com aquilo que são os desafios que o setor tem. Basicamente é um pouco esta a nossa grande função. Não é muito. É não muito, e é desafiante. E é desafiante porque, curiosamente, acho eu que a maior parte das pessoas tem a ideia de que a agricultura não tem muito a ver com a inovação. E aquilo que nós estamos hoje aqui a falar e que tu estás a trazer é precisamente o oposto desta ideia que existe nas pessoas. Agora, satisfaz-me aqui um bocadinho a curiosidade.
da parte dos agricultores, ainda existe alguma resistência a estes processos todos de mudança, ou eles percebem que para ser financeiramente rentável é preciso ir por aqui? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho, do meu ponto de vista e daquilo que me é dado a perceber, os produtores sabem e sabem que a inovação é aquilo que lhes vai dar resposta aos desafios que eles sentem hoje, porque as ferramentas que eles utilizavam, aquilo que funcionava no passado já não funciona mais agora, e não funciona, quer dizer, porque é que não funciona agora? Porque nós agora temos um quadro regulamentar que é diferente, Sim. temos exigências completamente diferentes, e portanto aquilo que eles faziam no passado, agora têm que mudar obrigatoriamente as suas práticas de produção. E não nos podemos esquecer de uma coisa, que eu acho que é importante, porque as pessoas podem estar a dizer, então, mas se percebem, porque a conversa é assim, parece que não bate. Não nos podemos esquecer que a média de idades do nosso produtor nacional são 64 anos. Portanto, o que significa que nós temos uma geração que estava habituada a fazer de uma determinada forma, mas que continua ainda hoje a produzir, não é? E, portanto, esses daí têm percebem que a inovação é importante, mas às vezes temos alguma resistência ainda na mudança. As novas gerações é muito mais fácil, as novas gerações vêm com outra ideia, vêm com outra abertura para utilizar estas inovações, muitas vezes desafiam-nos até, porque muitos deles até vêm de outras áreas, vêm da arquitetura, ou vêm porque a agricultura de um momento para o outro também se tornou às vezes um bocadinho aliciante. Costuma-se dizer que que a agricultura, em termos de crise, apresenta-se quase como uma almofada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando, felizmente agora nós não estamos numa fase de desemprego, mas quando temos crises em que o desemprego aumenta, aqueles que têm alguma ligação à terra, muitas vezes procuram a agricultura como algo como uma almofada para fazer face a essa. Tanto que é engraçado que nós vemos que é nesses períodos que normalmente temos depois um acréscimo grande em termos do setor agrícola, da entrada de novas pessoas no setor agrícola. Quando a economia está muito boa, a agricultura não é tão apelativa assim. Pronto, mas isto tudo para dizer o quê? É respondendo e tentando responder. Eu acho que a maior resistência que existe, e ainda existe alguma resistência, eu acho que justifica-se por dois fatores. Primeiro, esta idade avançada da média dos produtores, que faz com que muitas vezes eles não tenham capacidade de apreender e à velocidade a que as tecnologias e que as inovações Sim. acontecem, eles sentem que não têm essa capacidade e não têm efetivamente essa capacidade para absorver tudo aquilo que existe e sentem-se muitas vezes ultrapassados ou eles próprios, quer dizer, não conseguem acompanhar e sentem-se um bocado ultrapassados nessa, e isso às vezes cria uma resistência. Dizem, isso não é para mim, eu já não tenho capacidade por isto, e muitas vezes vê-se essa situação. E por outro lado é o custo. Ainda há muita ideia de que a inovação tem um custo. E é verdade que tem um custo. Nós não podemos... É um custo, é um investimento. É um investimento. Mas e agradeço imenso que tenhas dito isso, porque na realidade é um investimento, exatamente. Investimento. Só que é um investimento que eles veem como custo, não é? Porquê? Porque há um investimento inicial que se tem que fazer e muitas vezes o retorno, quando nós implementamos uma tecnologia qualquer ou uma prática qualquer, o retorno muitas vezes não é imediato. Em agricultura as coisas também não são imediatas, porque estamos sujeitos aos ciclos naturais, Claro. não é? E, portanto, às vezes o que se sente é que veem isso realmente como um custo em vez de como um investimento, e muitas vezes isso faz com que se retraiam nessa adoção. E, portanto, eu acho que a forma de ultrapassar isso, e eu sou muito defensora da organização de produtores, e, portanto, eu acho que a forma de que os agricultores não sintam este desespero de não conseguir acompanhar tudo o que é inovação e muitas vezes depois retraem-se, é a associação. Se eles estiverem associados em organizações de produtores ou associações de produtores que têm na sua estrutura o técnico ou os técnicos que lhes dão apoio, é muito mais fácil a incorporação destas tecnologias e eles sentem-se muito mais, respaldados. Não estão sozinhos, não é? E, portanto, isso ajuda. Por isso é que nós costumamos dizer que aqui o Oeste é um bocadinho um ensaio disso. Porque no Oeste nós temos o maior número de organizações de produtores e por isso conseguimos perceber que a inovação acaba, mesmo assim, por ser mais fácil de ser adotada. Se formos para outras partes do país, como por exemplo para o norte do país, ou mesmo para o Algarve, no Alentejo não é tanto assim. Porquê? Porque no Alentejo nós temos um território diferente. São grandes explorações agrícolas com uma dimensão muito maior, que têm
uma agricultura muito mais profissional e que, portanto, conseguem incorporar mais facilmente esta tecnologia, conseguem amortizar mais facilmente o investimento que fazem. Quando vamos para o norte do país, ou quando vamos mesmo para o Algarve, aí estamos a falar de minifúndios, estamos a falar de agricultores mais pequenos e, portanto, aí é muito mais difícil essa adoção. Portanto, o que eu acho é que a organização da produção é fundamental para que seja mais fácil a incorporação desta tecnologia. E ajudem os agricultores a fazerem essa atualização. E depois traz outros benefícios também, que é eu ter uma abordagem ao mercado muito mais competitiva. Eu, se for sozinho ao mercado, estou muito mais dependente. Se eu for numa organização de produtores, tenho mais algum peso de negociação, que mesmo assim eu acho que deve ser muito maior. Eu não posso esquecer de que quando dizem organizar a produção isso depois é muito difícil porque somos um país pequeno e não sei, mas eu gosto de dar o exemplo da Bélgica. A Bélgica tem uma organização de produtores, que é a Bela Horta, que comercializa 99% das frutas e legumes que são produzidas na Bélgica. Imaginem o poder que esta estrutura tem numa abordagem ao mercado, ou até mesmo para fazer inovação, ou até mesmo na incorporação da inovação, da experimentação que eles depois próprios podem fazer. E eu acho que este é o caminho. Eu acho que Portugal tem que partir para uma organização de produtores nacional. Claro. Então, vamos explorar essa sua ideia na segunda parte. Vamos só fazer uma pequena pausa. Até já. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Bem-vindos à segunda parte do podcast Economics. Estamos à conversa com a Carmo Martins. Carmo, uma pergunta, mas podemos desenvolver o tema. Tendo em conta que o cotton está aqui na zona do Oeste, em Alcobaça, não é? Então, quais são as grandes dores, neste caso, do agroalimentar aqui na região do Oeste? Olha, assim, eu acho que as grandes dores do setor agrícola no geral, não só na questão do Oeste, e o Oeste tem... Aquilo que eu vou falar é um bocadinho transversal, mas pronto, focando aqui no Oeste, eu acho que uma grande dor é a questão da água. A água continua a ser um problema cada vez maior. E porquê? Porque nós, aqui no Oeste, a maior parte das captações de água para rega é água subterrânea, portanto, são os chamados furos, e o que acontece é que quer seja com a alteração do regime meteorológico, em que nós temos menos precipitação no inverno, e quando temos precipitações elas são muito mais concentradas no tempo e num curto espaço de tempo, e daí temos as enxurradas, não é? O que é que acontece? Nós não estamos a conseguir recarregar os aquíferos, ou seja, as águas superficiais, e portanto o que é que acontece? Nós estamos a fazer baixar os lençóis freáticos e como estamos perto do mar, temos a entrada da água salina que vem ao fim e ao cabo, aumentar o teor de sais que estão nestas águas superficiais. Portanto, nós atualmente o que temos no Oeste é um problema de qualidade de água. Portanto, nós temos água, mas essa água é cada vez mais salina. Essa é uma das questões. E depois a outra questão é precisamente também a questão do armazenamento. Nós devemos trabalhar muito na questão de podermos armazenar a água da chuva, tendo em conta não só que os cenários climáticos nos vão dizer cada vez mais que nós vamos ter estes períodos de chover concentrado num curto espaço de tempo. O que vai acontecer é, se nós não tivermos capacidade de armazenar essa água vai escorrer toda para o mar e pode ainda por cima escorrer e fazer estragos, como são, por exemplo, as torrocadas que acontecem, etc. E, portanto, eu acho que existe aqui no Oeste a necessidade de trabalharmos em sistemas de armazenar essa água, capacidade de fazer pequenas barragens, pequenos açudes. Eu não estou a falar de obras grandes, estou a falar de pequenas coisas amovíveis que podem ser feitas e desfeitas, mas que nos permitam armazenar e captar essa água. Portanto, a água é sem dúvida. E porquê é que eu digo isto? Porque não podemos pensar numa agricultura competitiva sem ser de regadio. Ok, portanto, a água é fundamental e vai ser fundamental. E, portanto, nós, face aos cenários que temos, a água vai passar a ser muito mais, um bem muito mais gladiado por todos os setores. Pelo setor industrial, pelo setor de consumo humano. E nós sabemos que há consumos que vão ser prioritários. Portanto, o setor agrícola tem aqui um grande desafio, que é a água que já usa, utilizá-la da forma mais eficiente possível. Sim. E, portanto, aqui eu gostava de dizer para quem nos ouve que hoje a fruticultura no Oeste utiliza sistemas de rega gota a gota. Portanto, o que a gente faz é rega gota a gota apenas quando é preciso, na quantidade que é precisa. Portanto, nada de alagamentos, não há nada disso que se fazia no passado, nada. Sim. Se faz assim. Com sondas que nos permitem dizer, é nesta altura que eu vou regar.
Ou seja, os últimos 10 anos, se pode-se dizer, onde a tecnologia que mais evoluiu, que mais depressa foi incorporada pelos produtores, ligando à questão da anterior, foi precisamente a questão da rega. Porquê? Não só porque somos obrigados cada vez a fazer um uso mais eficiente, não nos podemos esquecer que o setor agrícola transforma, utiliza 70% da água, mas transforma em alimentos, e não nos podemos esquecer que no setor das frutas e legumes o que a gente está a consumir é água, não é? Eu, quando como uma maçã, estou a comer 95% de água. Quando como uma laranja, estou 99% de água. Portanto, ou seja, a gente transforma a água que existe em alimentos e não nos podemos esquecer disso. Eu gosto de dizer isso antes de dizer que gasta, não gasta. Nós transformamos a água em alimentos. Pronto. Mas não deixa de ser 70%, não é? Portanto, temos que ser, se usamos essa, claro. se usamos esta água, temos que ser o mais eficiente possível a fazê-lo. E, portanto, aqui há precisamente esta questão de usar a tecnologia para nos dar esse aporte e depois também olhar para outras origens da água. E as outras origens da água pode ser como a questão das águas residuais tratadas. E aqui eu gosto de sempre mencionar uma viagem que nós, no Cotton, uma das coisas que fazemos também para benchmarking com os outros países, sim. com a parte do que é que está a fazer nos outros países, pode ser interessante para nós. Nós fizemos uma visita a Israel antes desta, foi o ano precisamente antes destas convulsões naquele território. Nessa Exatamente. Eles dão cartas na questão da utilização da água. Não nos podemos esquecer que Israel só tem uma fonte de água doce, que é o lago da Galileia, não é? E não tem, mas é completamente autossuficiente na questão da água para a agricultura. Porquê? Eles têm hectares onde fazem o tratamento destas águas residuais tratadas e essas águas residuais tratadas são utilizadas, por exemplo, para a fruticultura. Portanto, eles utilizam não fazem a utilização de água doce, por exemplo, para as hortícolas, não. Para as hortícolas misturam com água doce, mas, por exemplo, para as fruteiras, porquê? Porque aí pode eventualmente haver ali algum risco associado, mas, por exemplo, nas fruteiras não. E nós vimos, por exemplo, culturas de abacates no meio do deserto, que a gente olhava para o lado e não viam nada, mas eles estavam lá a produzir lindamente. Porquê? E o que é que nós quisemos aprender com isto? É perceber que já os passos que foram dados para a utilização desta nova origem de água, que são as águas residuais tratadas, completamente seguras, completamente inócuas, não é? Mas que são uma fonte de água muito interessante. E o Oeste tem condições boas para poder aproveitar isso. Porquê? Porque nós temos as hectares próximos dos pomares, não é? Portanto, ou seja, não temos que estar com um custo acrescido de transportar a água, que é aquilo que Israel faz. Israel leva a água a milhares canais a água residual tratada é quase toda por canalização subterrânea, eles levam quilómetros de distância. Nós não precisamos sequer ter esse custo, temos as hectares próximos dos sistemas de produção. E, portanto, quisemos aprender. Portanto, acho que aqui, nos desafios, e continuando aqui, acho que a questão de olhar para as novas origens da água é importante. Olhar também para tudo aquilo que são as águas superficiais que temos e que não estão a ser aproveitadas, eu acho que pode perfeitamente também ser. O outro grande desafio é a mão de obra. Portanto, nós temos um problema muito grande ao nível da questão da mão de obra. Os nossos salários não são competitivos, cada vez temos menos pessoas a querer trabalhar na agricultura, daí a questão da imigração ser tão importante para o setor agrícola como é falado. Mas a verdade é que mesmo assim não chega. E, portanto, aqui o desafio é como é que a inovação, como é que a robótica, por exemplo, nos pode vir a ajudar a mecanizar uma parte importante das operações, nomeadamente a colheita, para fazer face a este desafio da questão da mão de obra. Portanto, a mão de obra é outro dos grandes desafios, que não é só no setor agrícola, mas no setor agroalimentar, na parte da indústria também. E isso é algo que nós temos desafiado muito a inovação também a dar-nos resposta, e temos tido alguns projetos interessantes em que já temos experimentado aqui algumas tecnologias que nos permitem não só prever a quantidade através, por exemplo, de imagens, conseguimos prever, e através dos algoritmos, prever a quantidade de produção que vamos ter, começar a trabalhar nas plataformas, já temos plataformas de colheita inteligentes, eventualmente passarmos para os robôs de colheita, é algo que parece-nos assim ficção científica, mas não é, noutros países já está muito mais avançado, e lá está, e nós aqui temos que começar. Temos aqui um handicap relativamente aos outros países onde isso está mais avançado. A nossa propriedade é pequena e, portanto, significa que a robotização em parcelas mais pequenas e mais íngremes pode ser um desafio, e é um desafio. Há aqui uma adaptação que se tem que fazer, não é? Numa Holanda, onde tudo é plano, Claro, é mais fácil, muito mais fácil, não é? Aqui temos coisas diferentes.
O outro grande desafio que eu gostava de colocar, e ponho estes três assim como os maiores, é a questão da energia e o custo energético. E estas crises europeias e estes cenários geopolíticos que nós estamos em cima da mesa têm-nos mostrado o quanto nós estamos vulneráveis a esta questão energética. Por exemplo, agora quando foi esta questão do Estreito de Hormuz e toda a gente falou do aumento exponencial dos adubos, porque muitos portanto, da matéria-prima vinha daquela zona e que cai, portanto, e isso teve um acréscimo substancial nos custos de produção, e portanto há aqui a necessidade de nós também não só trabalharmos para diminuir essa dependência desses fatores de produção, como também a questão da energia, aproveitar, nós temos um país que tem as horas de sol que tem e nós devemos potenciar cada vez mais isso para a produção de energia renovável. E é importante aqui, e para que quem nos esteja a ouvir não esteja a pensar que eu estou a defender os parques fotovoltaicos que andam por aí, não é isso. O que nós defendemos é ao contrário. É pegar aqui em duas coisas. Uma vez que nós temos fenómenos extremos cada vez mais importantes, não é? De calor, por exemplo, estamos agora com esta vaga de calor de 40 e tal graus. Isto causa estragos nas frutas. Queima a fruta, por exemplo, não é? E se nós pudermos cobrir as culturas e ao mesmo tempo aproveitar este sol para produzir energia e protegermos e estarmos a proteger as nossas culturas deste escaldão que causam danos, não é? E que vão ser cada vez mais recorrentes, infelizmente sabemos disto, estamos a ter 2 em 1. E portanto o que nós temos estado a apostar muito aqui com o INEAV como parceiro preferencial nisto é naquilo que se chama os agrovoltaicos, que é a instalação de painéis sobre culturas. Portanto, sobre as culturas. Protegem as culturas dos fenómenos extremos, nomeadamente, por exemplo, de granizo também. Sim, eu ia falar disso agora. E, ao mesmo tempo, produz energia. Essa energia que eu posso utilizar para os sistemas de rega, por exemplo, e estou a aumentar a minha independência dos combustíveis fósseis, por exemplo, não é? Há aqui toda esta transição que faz sentido. Eu acho que os grandes desafios passam essencialmente por isto. Portanto, pela água, pelas questões de automatizarmos as práticas culturais porque não temos mão de obra e tornarmos cada vez mais independentes em termos energéticos. Que investimentos para isso? Isso é uma pergunta muito, muito interessante. É necessário, porque se não houver esse apoio, o investimento inicial é muito, muito grande. Nós temos um piloto instalado ali em Alcobaça e eu convido quem nos está a ouvir, se quiser, porque aquilo é muito fácil. Chega-se a Alcobaça e ali ao pé na parte quase central da Alcobaça, na estação de fruticultura, temos ali um conjunto de pilotos que instalámos vários tipos de painéis agrovoltaicos sobre maçãs, sobre um pá de macieiras, com várias modalidades, transparências, rotativos, fixos, etc. Onde estamos a otimizar porque queremos proteger, queremos produzir energia, mas queremos continuar a produzir fruta com qualidade. Claro. E, portanto, temos que encontrar aqui uma meio-termo. E, portanto, nós, com isto perdi um bocadinho, mas, portanto, nós temos esses pilotos, estavam a perguntar, um investimento. E neste projeto, onde tivemos estes pilotos, tivemos os produtores connosco. Tivemos a Coupé Frutas, que é uma organização de produtores connosco, tivemos a Campotec, que é outra organização de produtores, e tivemos a Serve Fundão, precisamente, das cerejas connosco. Das cerejas. E basicamente o que é que nós chegámos à conclusão? Que é interessante, eles até veem como interessante, só que o investimento é muito elevado. O investimento inicial é muito elevado. Portanto, se não houver um apoio substancial para que estas tecnologias possam ser, nomeadamente esta tecnologia, esta instalação destes agrovoltaicos possa ser feita, é difícil rentabilizar o investimento. Ele rentabiliza-se, só que vai demorar muito tempo a ser rentabilizado, não é? Ser amortizado, por assim dizer. E, portanto, há essa necessidade. Percebemos que a ADN, e percebemos que, essencialmente, a ADN, que é a Agência de Energia, tem estado muito associada connosco nestes nossos projetos, tem muito interesse nos resultados que temos a ter nestes projetos, porque eles querem lançar, percebemos que há aqui a possibilidade de lançar aqui algum apoio para levar à adoção destas tecnologias, não é? Porque realmente o investimento inicial é muito, muito grande. Mas os resultados são extremamente interessantes. Por exemplo, posso dizer que não só a produção de energia nestes pilotos, nós temos o piloto instalado há fazer 2 anos, portanto a produção de energia é mais do que suficiente para as necessidades, aliás é superior àquilo que são, só naquele piloto que tem pouco mais do que, não chega a ter 1 hectare, não é? E ao mesmo tempo conseguimos perceber que a produção de maçãs consegue manter a produtividade, consegue manter a qualidade, portanto há aqui, é possível compatibilizar as duas produções. E depois há aqui outra coisa importante, pode vir a ser, talvez assim, aqui o isco a levar, que se os produtores pudessem vender a energia que produzem a mais à rede,
isto faria com que era um rendimento incentivo. extra. Se calhar já não precisávamos ter talvez esse subsídio ou esse apoio para a instalação, se houvesse aqui a possibilidade de eles poderem rentabilizar a produção de energia, porque eles vão produzir muito mais do que as necessidades que têm. E se eles pudessem vender esta energia, era tipo um rendimento extra à exploração agrícola. E isso pode ser algo muito, muito interessante e que pode levar realmente os agricultores aqui a mudarem. Se houver esta possibilidade, então sim, já me compensa, em vez de fazer uma cobertura com rede no meu pomar ou fazer uma cobertura com... Se calhar se eu puser painéis pode Pode compensar o investimento inicial. Aquilo que nós estamos então aqui a falar hoje, a agricultura, o futuro da agricultura passa sempre pelo desenvolvimento tecnológico, é isto? Ou é muito mais do que isto? Para mim não tenho qualquer dúvida que passa pelo desenvolvimento tecnológico, sem dúvida nenhuma. Só que este desenvolvimento tecnológico é preciso ser depois suportado pela capacitação, que eu acho que é muito, muito importante. E aquilo que eu dizia há bocadinho, a velocidade a que o conhecimento aparece. É engraçado que eu costumo me lembrar de uma técnica de uma organização de produtores. Tinha ido a uma feira em Bolzano. Nós vamos muito à Itália, porque o norte de Itália, essencialmente o norte de Itália, é muito avançado, já está muito avançado, e nós é tipo o modelo que nós gostaríamos de ter. É um modelo. É o benchmarking, exatamente. E muitas vezes há o Interpoma, que é uma feira de tecnologia e muito focada na parte das pomadas, das peras e maçãs. E ela chegou, eu não pude ir nesse ano, e depois quando ela chegou ao pé de mim, eu perguntei, então, mas como é que foi a feira? Carmo, é espetacular, mas eu tenho a sensação que preciso de ir outra vez para a universidade aprender. Ou seja, isto para dizer o quê? Que se até os técnicos muitas vezes se sentem esta necessidade, que aquilo é tanto conceito novo que precisa de ser incorporado, eu acho que esta inovação tecnológica só faz sentido e só poder ter sucesso se for acompanhada desta capacitação, porque se não houver, há aqui acho que é difícil chegarmos lá, mas sim, mas eu acho que o futuro da agricultura passa por isto, passa precisamente por esta incorporação de tecnologia, passa por sermos cada vez mais eficientes a fazer o uso dessas tecnologias, passa essencialmente também pela organização. E eu aqui volto novamente a tocar na questão da organização, o aumento da escala. Nós somos pequenos demais, nós temos que pensar que temos que aumentar a escala. E quando falamos, e é importante os circuitos curtos, fala-se, é verdade, mas nós temos que pensar que se Portugal tem uma vantagem competitiva tão interessante, porque as nossas condições edafoclimáticas nos permitem ter produtos que são reconhecidos no mercado lá fora como produtos de excelência, seguros, de qualidade acrescida, não podemos, pura e simplesmente, dizer que isso não existe e que não vamos fazer exportação. Nós temos que fazer essa exportação. E acho que, portanto, é necessário precisamente este aumento de escala para que isso possa acontecer, para que nós possamos, por exemplo, é interessante perceber que nos últimos... quando nós fizemos a agenda de inovação, a primeira versão da agenda de inovação, ela resultou de um estudo estratégico que fizemos para a fileira hortofrutícola com a Portugal Fresh, que é a Associação Nacional para a Promoção das Frutas e Legumes e Flores no Exterior, e com a FNOP, que é a Federação das Organizações de Produtores. E aí identificámos o quê? Quais é que eram as metas a que o setor se queria propor nos próximos 3 anos. E a verdade é que o volume das exportações que nós queríamos atingir era 2 mil milhões de euros, e que superámos, nesta altura, o setor já conseguiu superar esse valor. Isso significa que há aqui um potencial e uma criação de riqueza que é extremamente importante. Portanto, eu acho que nós não podemos, por simplesmente, dizer, ok, vamos ficar aqui no nosso cantinho e... Não, eu acho que temos que perceber que há uma oportunidade, temos que aproveitar essa oportunidade, temos que ser eficientes nessa oportunidade, e a tecnologia dá-nos aqui as respostas nesse sentido, eu julgo que sim. E há já muitos bons exemplos aqui na região oeste, que eu acho que são muito interessantes e que podem, de alguma forma, servir de exemplo para o resto do país, e nós fazemos um bocadinho isso, não é? Precisamente, levamos muitas vezes o que é a experiência boa de uma região, levamos de uma para outra e dizemos assim, olha, há aqui algo... Tens alguns exemplos que se possa partilhar? Sim, por exemplo, aqui na questão, por exemplo, da utilização, sei lá, da luta biotécnica, por exemplo, para o controle de pragas e doenças, as armadilhas inteligentes, por exemplo. Aqui no Oeste nós temos já alguma experiência de utilização dessas armadilhas. O que é que são armadilhas inteligentes, para explicar? Agora não, o que é que são armadilhas inteligentes? As armadilhas inteligentes é mesmo o nome disto. Portanto, ou seja, são armadilhas que nos permitem, por exemplo, são instaladas no pomar, têm câmaras fotográficas acopladas,
tem um algoritmo por trás que ajuda a fazer, através da fotografia, entra, por exemplo, a praga na armadilha que eu quero controlar, ela tira uma fotografia, o algoritmo ajuda-me a identificar e digo, ok, isto é o inimigo que eu quero, sei lá, é Ceratitis capitata, a mosca da fruta, por exemplo, Ceratitis capitata, que é transversal, não é? E, portanto, isto permite o quê? Isto está ligado diretamente ao telemóvel do técnico, o técnico consegue perceber qual é que é a quantidade de capturas que teve, e, ok, olha, estão a aumentar as capturas, está na altura de posicionar as armadilhas de captura em massa, por exemplo, que é um método de controlo em que não se utiliza qualquer produto químico para o controlo da mosca, são só atrativos dentro de armadilhas, em que elas entram nessas armadilhas e morrem afogadas ao fim, não conseguem sair da armadilha. Portanto, ou seja, a armadilha inteligente permite detectar a presença da praga e quando ela atinge um determinado período, não é? O técnico já sabe que vai instalar as armadilhas, por exemplo, de captura em massa, no pomar e com isto faz o controle da praga sem ter que utilizar um único produto químico. Por exemplo, isto no oeste, a Ceratitis capitata, que é a mosca da fruta, praticamente já não se fazem tratamentos químicos para o controle da mosca. Porquê? Porque os técnicos aprenderam e sabem perfeitamente utilizar a técnica de captura em massa e que nós quisemos, por exemplo, transpor para, por exemplo, para a região da beira interior, para o controle, quer seja desta mosca que também existe, ou da Drosophila Suzuki, que é outra das moscas que existem e que ataca a cerejeira. Portanto, ou seja, há sempre algo que podemos aprender de um lado, que já existe e que a experiência já existe de um lado e que depois nós podemos ajudar a implementar no outro. Portanto, isto é só um exemplo, mas outros exemplos, por exemplo, na questão da rega é a mesma coisa, portanto, a utilização de monitorização, por exemplo, de utilização de sondas de solo que nos permitem já perceber como é que nós podemos fazer a tal só regar quando é preciso e quando o solo não nos está a dar água suficiente, não é? E que em algumas regiões, aqui no Oeste, se avançou um pouco mais rápido, mas que depois nós conseguimos transpor, lá está, mas a questão da organização e da escala é importante, porque é que as coisas andam às vezes um bocadinho mais depressa no Oeste, porque temos aqui escala, não é? Temos esta escala da organização que nos permite ir incorporando esta tecnologia, de outra forma, às vezes depois é mais difícil em outras partes do país. Carmen, estamos a terminar. Por certo, ficámos aqui mais 1 hora, 2 a falar sobre isso. O entusiasmo da entrevista, neste caso da entrevistada, supera as expectativas. Eu fiquei curioso, não conhecia esta área. Agradeço-lhe imenso a vinda. Se calhar temos que marcar uma segunda volta para podermos também. Porque, agora, uma opinião, isto não está devidamente divulgado ainda junto da população. Não está, é assim. Eu agradeço muito esta oportunidade, porque, pegando no que estava a dizer, eu sempre que tenho a possibilidade de mostrar aquilo que se faz de bom na agricultura, que aquela imagem da agricultura dos nossos avós não é atualmente, não é de todo se faz hoje, é sempre importante e passar um bocadinho esta imagem. Eu tenho uma filha com 12 anos e tive a oportunidade de ir este ano à escola dela, que ela teve um projeto em turma sobre sustentabilidade e nós tivemos a oportunidade de ir lá e mostrar como é que os drones nos podem ajudar, por exemplo, nesta agricultura de precisão, de só usar o que é necessário quando ela se usar. Por exemplo, como é que nós podemos gerir o ecossistema do pomar para aumentar os polinizadores que nos fazem um serviço espetacular e que nós com isto podemos aumentar o equilíbrio do ecossistema dos pomares e ter uma produção muito mais sustentável. E sempre que eu tenho a oportunidade de passar às novas gerações esta visão diferente, que é a visão da agricultura profissional no dia de hoje, eu não perco essa oportunidade. E, portanto, da minha parte, resta-me agradecer também esta disponibilidade e pronto. E nós também gostávamos muito de ter cá. Obrigado. Muito obrigada. Bem, voltamos para o próximo episódio. Até lá. Até lá.